Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump assinou o pacote de financiamento para reabrir o governo do país. O republicano disse que estava muito satisfeito em sancionar o projeto para reabrir imediatamente o governo federal, financiar a maioria das operações também até o fim do ano fiscal. E dessa vez, gente, o shutdown parcial durou só 3 dias. Mesmo assim, atrasou alguns dados, como o JOLTS, que deveria ter sido divulgado ontem. E apesar do otimismo do presidente americano, o acordo entre republicanos e democratas para aprovar o pacote de financiamento cria um novo impasse orçamentário para o Departamento de Segurança Interna daqui a 2 semanas. O departamento, que é responsável pelas polêmicas operações de imigração do governo, por exemplo, pelo ICE, sofre pressão da opinião pública, claro, também dos parlamentares, de democratas. E aí, sobre esse cenário dos Estados Unidos, eu venho conversar agora com Bruna Aleman, Head Internacional da Nomos. Tudo bem, Bruna? Mais uma vez, muito bem-vinda aqui. Boa tarde. Não, tudo bem, e você, Muriel? Imagina, é uma honra estar com você aqui. Tudo bem também. Quero muito entender a sua percepção diante do que aconteceu, especialmente no dia de ontem. Donald Trump, no fim, assinou, acabando com esse shutdown parcial. Era a previsão, no fim das contas, né? Mas não quer dizer que os problemas todos relacionados a shutdown, à paralisação dos Estados Unidos, tenham se resolvido. Será que a gente vai começar a ver isso a cada 3, 4, 5 meses, esse cenário se repetindo agora, pelo menos durante o governo, a gestão de Donald Trump? Olha, eu não tinha parado para pensar nisso, mas pode ser que a gente veja sim. Até porque, né, então, contextualizando, acho que a gente até conversou algumas semanas atrás sobre isso, essa votação ela é muito desenhada por não ser um problema econômico e sim um problema político, né? E quando a gente olha, né, esse projeto de financiamento, né, que está encerrando esse shutdown parcial, e ali dividido entre uma votação que foi 217 a 214, com um número muito grande de republicanos votando contra e democratas votando a favor, isso está muito direcionado que pode ter um aspecto político, até porque a gente tem as eleições de meio mandato nesse ano. Então é complicado determinados, assim, o governo, até as bases, tomarem determinadas decisões. E não ser boa futuramente por conta disso, tá? Então eu diria que esse processo é como se fosse um cessar-fogo, se assim a gente pode dizer, né, em geopolítica. O risco ele não desapareceu, ele só foi um pouco empurrado, ou seja, postergado. A questão da imigração e da defesa, além disso, tem sido dois grandes problemas. O primeiro que você trouxe em relação ao ICE, né, com todas as questões que estão voltadas para a imigração. O Trump também tomou outras determinadas medidas, isso daí já vem, vai, em 30, 40 dias depois de algumas decisões do shutdown, se assim a gente pode dizer, de vistos de determinados países, até ele conseguir reorganizar e ver quem são os estrangeiros que estão dependendo principalmente de serviços essenciais federais. Então, a gente tem que olhar ali, muita calma nessa hora, provavelmente vai ser um ano de cautela, nós temos indecisões voltadas em relação ao Federal Reserve e ao corte da taxa de juros, que antes, né, mudando de ano, achamos que os cortes de juros eles iam acontecer, acho que um pouco mais rápido esse ano, a gente já está vendo, e mesmo com a troca do presidente, a gente já pode analisar que provavelmente vai ser um pouco mais devagar do que o esperado, talvez olhar o mercado americano agora seja isso. Será que vamos passar por isso por um tempo, né? Até porque, ou não, porque essa barrigada dessa decisão em relação a isso, ou empurrando para agora fevereiro, ou postergando a parte da defesa um pouquinho mais para frente, pode trazer esse problema do shutdown lá na frente, ou não, estar propositalmente sendo empurrada para não impactar as eleições de meio mandato. A gente tem duas aí vertentes, duas ideias que podem acontecer. Então é um ano de conservadorismo e muita cautela olhando para o mercado americano. Importante você trazer esse ponto para a gente ficar atento ao que pode acontecer daqui para frente. E aí já queria entender um pouco sobre o impacto desses shutdowns, olhando para a economia mesmo como um todo. Você trouxe que essa ideia de cautela diante aí do que a gente está acompanhando, mas fica uma dúvida com relação também aos impactos em termos de não conseguir fazer levantamentos, dados. Ano passado a gente viu o que aconteceu, foram 45 dias, mais de 40 dias de shutdown, o impacto foi muito maior, a gente falou bastante sobre isso aqui. E a gente teve agora um shutdown parcial que já impactou aí em dados como o JOLTS, do payroll, que também vão atrasar. Eu queria entender o quanto que mais um dado aí que atrasa, mais um dado que tem uma dificuldade, pode
pode atrapalhar até na definição de política monetária, em atualizações, ou um shutdown parcial como esse que a gente acompanhou de sábado até ontem não vai trazer realmente um grande impacto e uma apreensão aí por parte, por exemplo, do Federal Reserve? Bom, vamos lá. A reação do mercado foi totalmente de indiferença, tá? Até porque o mercado ele gosta do quê? De previsibilidade, né? Então, querendo ou não, a gente já está num cenário de previsibilidade. A gente já sabe que uma troca, por exemplo, de presidente do Banco Central pode ter algum impasse ou não em relação ao corte da taxa de juros. A gente já sabe que esses dados, então, como foi um curto espaço de tempo e a dívida americana é muito alta, o risco de shutdown ele pode vir a acontecer. Nós já sabemos que tem eleição de meio mandato e nós já sabemos sobre esse impasse e essa divisão em relação a republicanos e democratas e, logicamente, todas as outras questões que envolvem questões geopolíticas mundiais que o Trump está trazendo, desde tarifaço até outras determinadas decisões. Então, o mercado, geralmente, ele já precifica dessa forma. Não de forma... Às vezes, o que o investidor quer ver, que eu acho que esse é o recado mais importante, você quer ver uma queda muito brusca ou uma levantada assim, nossa, o mercado reagiu super positivo ou super negativo. Não, como nós estamos um ano de conservadorismo e muita atenção, anos eleitorais, seja Brasil, Estados Unidos, qualquer outro lugar, são anos delicados de tomadas de decisões muito fortes, né? Então o mercado ele vai reagir com indiferença se não fugir. Eu estou falando que assim, não fugiu do script que a gente pode esperar da previsibilidade do governo Trump e todas essas decisões versus a dívida pública americana como que está. E por ser um risco não sistêmico e não econômico, e ser um risco político, então o mercado financeiro ele vai, vamos dizer, ficar bem modesto ali, né? O mercado em si. Até porque ele está com outro cenário, investindo em outros determinados produtos. Logicamente que ao longo do tempo, com dados econômicos, muitos dados econômicos não sendo afetados, o impacto direto ali para o investidor ficar de olho vai ser o corte de juros, porque sem dados econômicos você não tem corte de juros e aí vai voltar aquela pressão do Trump, ou seja, a gente já sabe o enredo como ele funciona, né? No pior dos cenários, assim, ficar um shutdown um pouco mais estendido. Tem impacto no mercado financeiro? Não, já é comprovado nos últimos 20, 30 shutdowns que tiveram históricos dos Estados Unidos, ao longo do tempo a Bolsa Americana acaba sempre recuperando, tá? Porque não é uma decisão tanto econômica, apesar da dívida histórica dos Estados Unidos. Perfeito. Outro ponto também que eu queria saber a sua avaliação diante do que a gente tem de dados, a gente não vai ter payroll, não tem JOLTS, mas a gente teve ADP, por exemplo, dados saindo hoje, vindo um pouquinho pior do que estava sendo previsto. Queria entender se a gente está voltando já a ter as discussões na sua avaliação com relação àquela questão envolvendo o mercado de trabalho versus inflação, porque parecia, pelo menos na última reunião do FED, do FONC, que a gente estava já ultrapassando essa discussão e agora o foco seria realmente cuidar especificamente aí da inflação, sem tirar o olho lá do que estava acontecendo no mercado de trabalho. Mas a ADP veio agora muito fraco, então eu queria entender se talvez a gente vai voltar nesse cenário em que a gente passe a ver aí os membros do FED discutindo, falando, olha, não, acho que a gente tem que olhar para o mercado de trabalho, e o outro fala, não, eu acho que a gente tem que olhar para a inflação. Eu chutaria um conjunto de fatores, tá? Eu acho que eles vão acabar olhando tanto a inflação quanto o mercado de trabalho versus as iniciativas federais também. Tem que lembrar que no final do ano, né, o Trump ele trouxe ali algumas iniciativas, principalmente injeção de capital direto ali na população, com cheques de 1.000, 2.000, 3.000 dólares, algumas das iniciativas que ele toma. E isso pode ser bem complicado, porque a partir do momento que ele coloca ali dinheiro na população para consumo, para não estagnar ou não desacelerar a economia, logicamente que a gente tem que estar olhando não só o mercado de trabalho, mas também tem que estar olhando a inflação. Mas o mercado de trabalho negativo, assim, não negativo, né, mas muito abaixo do esperado, é um excelente sinal. Por que a gente não conseguiu enxergar o ano passado? Porque não estava conseguindo analisar no ano passado especificamente? Porque tinham outros fatores que estavam reverberando em volta, né? A gente estava, como você trouxe, a diretoria, ou o presidente do Banco Central estava olhando muito uma coisa, muito outra coisa, porque não conseguia ver o cenário como um todo, e até algumas outras decisões econômicas, por exemplo, como o tarifaço, em relação ao consumo, o índice de confiança,
tudo estava sendo mascarado por decisões que foram tomadas e dados econômicos paralelos que poderiam estar mascarando esses determinados números. Eu acho que esse ano os Estados Unidos já está preparado para não olhar uma coisa ou outra coisa, começar a olhar os dois em conjunto, porque querendo ou não, se a gente falar em questão de economia, uma coisa não anda separada da outra. A injeção de capital gera inflação. Mais emprego é mais dinheiro do bolso, mais gasto gera inflação. Não tem como desconectar, né? Exatamente. Bruna Aleman, Head Internacional da Nomo, sempre muito bom te receber aqui. Obrigada, viu? Imagina, obrigada a você. Bom trabalho por aí.